Bem-vindos ao canal. Para nós começarmos a discorrer sobre esse tema preconceito, é preciso entendermos o significado da palavra. O preconceito corresponde à ideia de intolerância, não aceitação ou aversão em relação a pessoas ou a situações, raças, credos, religiões, sexualidade e assim por diante, das quais a gente não detém conhecimento profundo sobre o assunto. Então, trata-se de ideia preconcebida, que é aquela construída sem o devido estudo, sem amadurecimento da questão. O grande problema é que o preconceituoso, além de ter péssimo hábito de julgar as pessoas, julga sem conhecimento de causa, desvalorizando as pessoas, julgando as pessoas com menos valor, incapazes, menos importantes, mais infelizes, feias, inferiores a ele mesmo. Isso é uma cegueira, porque a vida tem nos mostrado que nós somos muito parecidos, não é? Na essência, com diferenças, particularidades, mas muito parecidos, com a mesma destinação nessa vida e além dela. Agora, nessa pandemia, nós temos visto muito isso, né? O quanto estamos na mesma situação e somos muito parecidos. O espírito Joana de Ângeles diz na obra Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo que os preconceitos são frutos espúrios da crise moral que atormenta o indivíduo, insatisfeito com a própria conduta, exigindo privilégios para si em face da insegurança psicológica no trato relacional com seu próximo. Ou seja, o preconceito ainda domina a sociedade porque a humanidade está em crise moral ainda, que resulta da crise moral de cada um de nós, que por sua vez resulta em relacionamentos péssimos que nós vivenciamos, né? Em cada cultura, de cada povo, de cada lugar, estão contidos conceitos, paradigmas próprios, não é? E, consequentemente, preconceitos também, preconceitos culturais, ancestrais. E na medida que cada pessoa adquire cultura, adquire a sua educação, ela vai fazer automaticamente uma leitura daquele preconceito que está contido na sua cultura, na sua educação, que estão gravados em sua memória. O preconceito ele está intimamente ligado à formação de pensamentos. Então, toda vez que nós estamos diante de algum estímulo que contém aquele preconceito, então automaticamente faremos essa leitura desses pensamentos que contêm esses preconceitos. Então, frequentemente, todos nós temos um conceito prévio desses estímulos que observamos. Por isso, nós consideramos determinadas coisas, determinadas pessoas como feias, bonitas, imorais ou morais e assim por diante. Então é fácil nós vermos que todas as pessoas carregam em si uma carga de ideias preconcebidas contidas em nossas memórias. Então os preconceitos individuais de uma pessoa são compostos também pelos reflexos dos preconceitos dos outros, né? Porque desde a infância toda pessoa recebe informações através da educação, dos costumes, da família, dos amigos, do meio de comunicação em massa, de forma que essas informações todas influenciam no pensamento e no comportamento de cada pessoa. Por isso mesmo, cada pessoa deve se questionar em relação ao preconceito frente a essa questão. Os motivos que me levam a estabelecer certos padrões de pensamento, de comportamento A ou B, em minha vida, em relação às pessoas e às coisas, são realmente meus? São minhas escolhas, meus desejos, meus gostos pessoais, meus pensamentos? Ou isso tudo é motivado pelo exterior, pelas outras pessoas? Provavelmente a resposta vai ser não a esse nosso questionamento. É claro, muitas vezes o preconceito que nós vemos nos outros é o nosso próprio preconceito, nós devemos admitir isso. Porque o outro é nosso espelho, nós nos refletimos através dos outros. Mas muitas vezes esse preconceito são ideias sim vindas do exterior, precisamos saber identificar isto.
Porque as pessoas, de modo geral, estabelecem certos padrões e escolhas, né, em suas vidas, motivados por essa influência do meio e dos padrões da sociedade em que vive. Não é? E certos conceitos são estabelecidos tendo em vista que a sociedade considera isto ou aquilo normal, anormal, certo, errado, bonito, feio e assim por diante. E isso influencia no comportamento das pessoas, como nós estamos vendo. E isso é a principal causa do desentendimento, dos problemas, das violências na sociedade, entre as pessoas. Isso tudo ocorre pelo preconceito de qualquer espécie, não é? De cor, de pele, de raça, de religião, de orientação sexual, até pelas características físicas também, classe social, idade e assim por diante. E além de prejudicar as nossas relações, essa carga de influência preconceituosa vinda do exterior pode acabar compondo os objetivos de vida de uma pessoa em diversas áreas, no casamento, nos relacionamentos, na profissão, até na maneira de se vestir, na alimentação, no lazer, na sexualidade e tudo mais. E isso é muito problemático, é muito negativo, porque fazer escolhas, não é, formar ideias de vida com base nesses preconceitos exteriores, né, ancestrais, sem fazer a devida análise dos próprios sentimentos, dos pensamentos, é uma situação muito difícil, porque ela não pode trazer felicidade. Ninguém pode ser feliz estando fora de si, sem realmente trazer à tona aquilo que realmente é, quem é, aquilo que realmente deseja. É bem verdade que o pensamento que modela a sociedade, de tempos em tempos, efetuou alguma evolução. Primeiro, pela mudança de hábitos e costumes mesmo. E segundo, pelo trabalho de luta de pessoas que são idealizadoras, que estão na vanguarda, não é, à frente do seu tempo, pessoas revolucionárias que lutam, né, para mudar aquilo que necessita ser mudado, que elas acreditam, né, por seus próprios ideais e objetivos, mesmo que isso não seja o que a maioria das pessoas da sociedade pensem ou acreditem. E graças a isso a sociedade de hoje é bem melhor do que as sociedades antigas em termos de conquistas, né, de reconhecimento de direitos de diversas classes, né, como as mulheres mesmo, os negros, os índios, homossexuais e assim por diante. Mas ainda assim existe muito preconceito no mundo, nós sabemos, né? Porque o preconceito, apesar de ser ancestral, o ser humano na realidade não possui até hoje condições espirituais, emocionais e até psíquicas para analisar o comportamento das pessoas. E infelizmente, o julgamento é o maior entretenimento que nós temos. Parece que temos prazer em julgar, né? Como se fazendo isso nós afastássemos de nós os nossos próprios lixos, as nossas próprias mazelas. E não temos condições para isso, para efetuar julgamentos. Justamente devido às deficiências morais, emocionais e espirituais que nós temos. E por isso a sociedade acaba por estabelecer leis, normas, falhas, por falta de subsídios, né, suficientes, e acaba por promover, né, as injustiças e o preconceito. É claro que cada pessoa está num momento evolutivo diferente, nós sabemos e temos falado muito sobre isso. Cada um possui suas tendências, suas ideias. Então, algumas pessoas, talvez a minoria, até consiga não absorver tudo aquilo que vem do exterior, como nós estamos falando, dessas pessoas mais revolucionárias e idealistas, né? E essas pessoas conseguem formar seus próprios conceitos sobre a vida, sobre as questões da vida. Mas isso se trata da minoria, a maioria, a regra, em via de regra, não é assim que acontece. Porque a pressão social ela é muito forte, ela é muito intensa. E isso intimida, não é, as pessoas, levando a maioria, a grande massa, podemos assim dizer, a utilizar-se de máscaras. Para quê? Para satisfazer as exigências da sociedade e evitar sentir exclusão, sentir anormalidade, uma espécie de proteção, né, de um escudo contra a pressão e a discriminação. E por isso mesmo é que muito do conteúdo psicológico que as pessoas têm fica lá adormecido no inconsciente, porque não é compatível com a conduta consciente que
acabou sendo formatada de acordo com a sociedade, com o que é conveniente, não é? Dessa forma, muitas pessoas continuam vivendo, utilizando essas máscaras, né? Estando fora de si, do que realmente é, do que realmente pensa. Então é importante nós frisarmos que, no mais das vezes, a capacidade que uma minoria de pessoas tem de se libertar dessas influências do meio em que vivem, desse preconceito externo, ancestral, se deve a uma bagagem espiritual e emocional já adquirida em vidas anteriores. As pessoas já vêm com isso. E isso passa, na verdade, a compor uma evolução mesmo espiritual, maturidade emocional que a pessoa continua nesta vida, mas já vem de vidas passadas. Isso é muito importante. E se esse trabalho, nessa autoanálise que nós fazemos de nós mesmos, se esse trabalho não foi executado, não foi realizado em vida passada, é o momento de realizá-lo agora. Não é conveniente continuar adiando isso e continuar nessa vida de mentiras, de influência exterior, porque isso compromete a nossa autoiluminação e continuamos na infância emocional e psicológica e nesse sofrimento de vida, não é? Esse problema. Então, não é nada conveniente deixar se arrastar eternamente por esses preconceitos arraigados na sociedade e que muitas vezes a própria pessoa é vítima disto, não é? Isso não ajuda a reciclar a maneira de pensar, de ser, de ver o mundo. Isso é muito negativo. Isso obstrui a nossa criatividade, a nossa individualidade, a nossa liberdade de expressão, porque a liberdade não é apenas a liberdade de ir e vir, de achar que vive num país democrático, entre aspas, né? Atualmente nós estamos vendo isso, mas a maior liberdade, a liberdade mais importante é a liberdade de ser quem realmente é, de poder pensar diferente, de poder externar isso, exteriorizar isso, não é? Se assim o desejar, se isso estiver na alma de cada um de nós. Apenas assim podemos ser felizes, sendo quem somos realmente. Então é preciso que cada pessoa busque em seu interior o que existe de pior dentro de si. É preciso esse confronto pessoal. É preciso identificar o que está em cada um de nós que possa estar colaborando com o preconceito no mundo, com a maldade no mundo. Porque o preconceito é a pior forma de maldade que possa existir. Porque no preconceito está contido tudo que é de pior, o egoísmo, a indiferença com a dor do semelhante, a falta de solidariedade, tudo que pode ter de pior. Então, o preconceito, o egoísmo, a maldade, a vaidade que existe em cada um de nós, certamente vai estar se manifestando de alguma forma na sociedade, de alguma forma na vida das pessoas, piorando a situação do planeta. Porque a energia do planeta é a soma da energia de cada um de nós, isso é fato. Então, o dever de cada um de nós é refletir, a interiorização a fim de identificar a lei natural de Deus que está impressa dentro de cada um de nós. E a partir disso, fazer desabrochar de dentro de si o conteúdo mais belo, as reais tendências, gostos, valores, realmente determinar aquilo que é certo ou errado, bonito, feio, moral ou imoral, de acordo com essas leis divinas que temos dentro de nós, né, que estão gravadas na nossa própria consciência. Bastando para isso que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para identificarmos isso. Então é necessário que a pessoa realize uma verdadeira renovação na maneira de pensar, consequentemente de agir, claro. Seria como um alargamento da visão, né, que está estreita, que está limitada em relação aos outros e a si mesmo. É preciso um trabalho de autoconhecimento. Dessa forma, poder descobrir que o preconceito que muitas vezes você critica nos outros é o seu próprio preconceito. Isso é muito comum, isso é muito frequente, é muito real. E é preciso encarar esse fato. Porque aquela pessoa, aquela criatura que destila seu preconceito em qualquer ser humano, não consegue perceber que nesse intervalo que chamamos aqui de vida, neste mundo, esse intervalo muito breve, certas diferenças que
pouco importam, porque não classificam uma pessoa como boa ou ruim, melhor ou pior. Porque todos nós nascemos e vivemos com um único objetivo de vida, que é o objetivo de aprender a tolerar uns aos outros. Nós nascemos para isso. O nosso móvel nessa vida é desenvolver afetividade. E só nos tolerando nós podemos alcançar esse objetivo. Então, progredir e evoluir é a nossa meta, enquanto ser humano e enquanto espírito imortal. E por outro lado, o preconceituoso também não consegue compreender a brevidade e a impermanência dessa vida. É uma ilusão isto. Porque logo após dessa vida, Deus colocará cada qual no seu lugar. Então, muitas vezes, aquela pessoa que é discriminada, ela pode ser elevada por Deus, ainda nesta vida mesmo, mas com certeza na outra vida. E aquela pessoa que quer se colocar acima, ela será rebaixada. Então, nós estamos no mundo para efetuar mudanças para melhor em nós mesmos. E através do desenvolvimento moral e ético, e mais uma grande força de vontade, qualquer pessoa pode reciclar o seu pensamento, seus pensamentos, e combater esses comportamentos extremamente equivocados. Então é dessa forma que algumas barreiras vêm sendo derrubadas ao longo do tempo, como nós estamos falando, e cabe a cada um de nós abraçar essa causa em favor de si mesmo e dos outros também, não é? Acabando com as injustiças sociais, contribuindo para acabar com a violência, com a desigualdade entre as pessoas, a fim de ajudar a promover uma sociedade mais justa e fraterna. Esse é o nosso dever, é o dever de cada um de nós. Nós devemos barrar em nós mesmos esse hábito de repetir conceitos e preconceitos, vivendo de uma forma rasa e superficial, arcaica e preconceituosa. É momento de parar com isso tudo. E para isso, antes de absorver qualquer tipo de ideia, de conceito, nós precisamos buscar uma análise apurada sobre o assunto, que no mais das vezes nós desconhecemos. Né? Sem nenhuma exceção, é aconselhável que cada pessoa se coloque na situação ou no lugar da pessoa que critica e que condena, para tentar sentir o que o outro está sentindo, antes de qualquer julgamento ou opinião sobre o assunto, porque no mais das vezes os nossos achismos estão errados, sempre estão errados. Ou seja, praticar a empatia é fundamental. A pessoa que não é empática, ela está muito sujeita a ser preconceituosa. Aliás, antes de julgar os outros não é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão é trabalhar o autoaprimoramento, não é? E para se autoaprimorar é preciso se auto-julgar, não julgar os outros. Porque o preconceito é a chaga, né? E o preconceituoso é um instrumento pérfido, que faz propagar a desarmonia, o desalento, a violência, a discórdia, o crime, inclusive, e todo tipo de mal que o preconceito gera na sociedade. Porque, sem dúvida, se esse mundo ainda não se encontra mais evoluído, é por causa disso. É devido aos atos das pessoas cruéis, preconceituosas, egoístas. Então, nós devemos fazer do mundo um lugar melhor para vivermos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Amar, compreender a diferença das pessoas, dos seres, que cada pessoa está no seu momento evolutivo, é fazer ao outro aquilo que desejamos que a nós seja feito, respeitando a pessoa na sua individualidade, na sua particularidade, na sua diferença, é sermos fraternos, é não fazermos o mal, é fazermos o bem tanto quanto pudermos, e logo, porque a vida aqui ela é muito breve. Então é preciso rever hábitos, esses hábitos culturais, é preciso rever valores, esses conceitos arraigados, né, que possam ferir a integridade de qualquer ser humano. É preciso prestar muita atenção nisso. Um indivíduo que tem o desejo de ser uma pessoa melhor, mais evoluída, deve combater em si esse equívoco. Ao autoanalisar-se e identificar qualquer pensamento ou atitude que conduza à discriminação ou preconceito de qualquer espécie, de qualquer ordem, que possa ferir a honra, o direito de qualquer ser humano, é preciso buscar imediatamente combater com toda a força, com absoluta força, essa tendência, esse mal em si mesmo. Esse é o caminho, o único caminho para o encontro da paz e da alegria. Através da consciência tranquila, pelo bem realizado, pela busca de se tornar uma pessoa melhor,
pela busca incessante pela igualdade e justiça para todos os seres humanos. Devemos ter o ideal de vida de levar a alegria ao semelhante, e não a dor e a aflição. Qualquer atitude que possa causar uma dor, uma aflição, por menor que seja, a qualquer ser humano está errado. Se isso for identificado em nós, nós devemos combater imediatamente. Porque o mundo necessita de muita paz, porque o mundo está doente. Nós estamos causando a doença no mundo pelas nossas atitudes, pela nossa omissão, muitas vezes. O mundo está doente, estado febril, e cabe a nós, a cada um de nós, ajudarmos a curar o nosso mundo, a nossa humanidade. Então, encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, com uma frase muito sábia do Mahatma Gandhi: sejamos cada um de nós a mudança que desejamos ver no mundo.